O próximo herói a estrear no universo live action da Marvel já tem nome, Cavaleiro da Lua. Com a promessa de ter uma pegada mais sombria do que as outras produções do estúdio, a minissérie de 6 episódios mostrará o ator Oscar Isaac de volta ao universo Marvel depois de fazer o vilão de X-Men Apocalipse e ainda dublar Miguel O'Hara em Homem-Aranha no Aranhaverso. Considerado um dos personagens mais sombrios da editora, o Cavaleiro da Lua surgiu em 1975 em uma história em que o mercenário Mark Spector foi deixado para morrer no Egito. A questão é que ele não ficou em um lugar qualquer, mas sim no antigo templo de Khonshu, o deus da lua. Quando o coração de Mark para de bater, a divindade aparece para ele e oferece a oportunidade de voltar à vida em troca de se tornar uma espécie de avatar do deus aqui na Terra. E esse é só o começo da história do Cavaleiro da Lua. E hoje eu te mostro 10 fatos que você não faz a menor ideia sobre o personagem. Eu sou a Amanda Constantino e você tá na Fatos Nerd. Número 1, múltiplas personalidades. Uma das características mais marcantes do Cavaleiro da Lua é também o que diferencia dos outros personagens dos quadrinhos. Ele tem um transtorno dissociativo de identidade. Ah, Amanda, fala minha língua, relaxa que eu vou te explicar. Se a gente pegar o conceito científico da doença, basicamente significa que a pessoa apresenta 2 ou mais identidades. Cadê? Que acabam se alternando no controle de uma única pessoa. Quem assistiu Fragmentado sabe do que eu tô falando. Inclusive, esse filme é maravilhoso. Ó, quem não assistiu pode assistir. Só que, diferentemente do personagem de James McAvoy, que tinha 23 personalidades no filme, o Cavaleiro da Lua apresentou cerca de 10 identidades diferentes. Enquanto alguns escritores dizem que isso é uma característica do próprio Mark Spector, que passou por experiências traumáticas ao longo da vida, outros falam que, na verdade, o transtorno é resultado da manipulação mental do deus Khonshu. Seja como for, o fato é que Mark passou muito tempo se adaptando a essa condição e chegou a ser capaz de acessar personalidades diferentes de acordo com a necessidade. Os carros. Desculpa, gente. De número 2, roupa diferente. Seguindo a nossa aventura, é praticamente impossível não fazer nenhuma comparação entre o Batman e o Cavaleiro da Lua. Ambos são ricos, inteligentes e usam dinheiro para comprar ou criar seus equipamentos de última geração. Tudo isso só para começar, viu? Há quem diga que o Mark Spector, na verdade, foi uma espécie de resposta direta a Bruce Wayne. Só que por mais parecidos que sejam, o traje dos dois é bem diferente. O Batman veste preto, cinza e às vezes tem uns detalhes amarelos e azuis. Já o Cavaleiro da Lua tem uma roupa completamente branca. E o motivo para isso, é bem simples. Enquanto o Batman curte uma furtividade, o Cavaleiro da Lua se preocupa com um completo oposto. Ele quer ser visto, quer que os seus inimigos saibam que ele tá chegando e quer que todos sintam medo ao perceber a sua presença. Número 3, antes de ser mercenário. Olha, nas histórias em quadrinhos, Mark Spector tinha outra ocupação antes de se tornar um mercenário. Ele chegou a servir como fuzileiro naval nas Forças Armadas dos Estados Unidos e, graças ao seu comportamento instável, acabou dispensado com desonra na época em que estava servindo no Iraque. Depois que isso aconteceu, Mark acabou entrando para a CIA e trabalhou ao lado do próprio irmão Randall Spector, o mesmo personagem que se transforma no supervilão Shadow Knight. Número 4, início da vilania. Do mesmo jeito que vários outros personagens da Marvel, o Cavaleiro da Lua não fez sua estreia nos quadrinhos como um super-herói. Na mesma vibe do Gavião Arqueiro, Viúva Negra e os irmãos Maximoff, ele começa como um vilão na edição 32 da HQ Werewolf by Night. Nessa história, ele persegue justamente o personagem principal, o lobisomem de Jack Russell. Na ocasião, o cavaleiro tinha sido contratado por uma organização para caçar o lobisomem, a mesma instituição que o equipou com a armadura para a missão. Número 5, carreira nos Vingadores. Já em outro momento das histórias, mais especificamente da carreira do personagem como herói, ele aceitou um convite dos Vingadores da Costa Oeste para participar da equipe. Nessa história, ele e outros heróis se envolveram
em uma viagem no tempo até o Antigo Egito e depois precisaram encontrar uma forma de voltar para casa. Em outra época, o Cavaleiro da Lua se tornou um vingador oficial com identidade pessoal do grupo e até mesmo acesso ao quartel-general dos Vingadores. Olha que responsa, hein? Entre suas idas e vindas com a equipe, ele também já participou dos Vingadores Secretos e ainda ajudou os heróis em 2012 no embate contra os X-Men para conseguir o poder da Força Fênix. Esse dia foi doido. Em contrapartida, o Cavaleiro também já foi antagonista do grupo na saga A Era de Khonshu e chegou a eliminar vários dos heróis da Marvel em uma tentativa de parar o Mephisto. Agora resta saber até que ponto Kevin Feige quer usar o personagem nas produções do estúdio. Oscar Isaac já disse que tudo foi pensado como uma minissérie, mas eu não sei não, hein? Duvido que não role uma continuação se for um sucesso. Bora ficar de olho. Número 6, relacionamentos. Por mais que seja um personagem um tanto quanto problemático, o Cavaleiro da Lua já conseguiu ter alguns relacionamentos amorosos. Por exemplo, na época em que fazia parte dos Vingadores da Costa Oeste, Mark Spector começou a se envolver com a heroína Tigresa. E até que a relação dos dois era bacana, com muita paixão, mas vivia dando problemas, já que cada um valorizava a própria independência. Como se isso não bastasse, o deus Khonshu não aprovava o romance. O resultado, o relacionamento acabou quando o Cavaleiro da Lua saiu da equipe para trabalhar sozinho. Talvez essa relação não apareça em live action tão cedo, mas uma que tem muitas chances de ser adaptada é o relacionamento do personagem com Maya Lopes, a Echo. Você se lembra dela? Pois é, Maya apareceu recentemente na série do Gavião Arqueiro e logo mais ganhará uma série própria na Disney Plus. Será que os dois vão se encontrar em algum momento no futuro? Quem sabe em outra série? Um filme? Kevin Feige não dá ponto sem nó. Número 7, descendente de judeus. Quando o assunto é religião, poucos personagens das HQs demonstram explicitamente em qual crença acreditam. Talvez o que a gente mais veja tendo a religião como parte importante da história seja o Demolidor. Só que isso não quer dizer que os outros personagens não estejam envolvidos com nenhum tipo de fé. O Cavaleiro da Lua, por exemplo, descendente de judeus e filho de um rabino praticante chamado Elias Spector. Na época da Segunda Guerra Mundial, Elias saiu da Europa direto para os Estados Unidos para fugir do nazismo. Uma vez na América do Norte, ele desenvolveu um senso de antiviolência tão forte que se recusou a revidar quando foi atacado por uma gangue de nazistas. Os criminosos esculpiram o símbolo da suástica em sua testa e isso gerou uma espécie de revolta no pequeno Mark Spector, que achava que o pai deveria ter dado o troco. Por causa dessa relação conturbada, Mark começou a praticar defesa pessoal e boxe, ficando tão experiente que se tornou um lutador premiado aos 18 anos. Infelizmente, esse caminho gerou uma cisão entre pai e filho, o que motivou Mark a entrar para a Marinha Americana. Bem diferente esse background, hein? Número 8, punição única. Da mesma forma que o Batman já foi retratado pesando a mão contra os criminosos, o Cavaleiro da Lua teve uma fase um tanto quanto sombria nesse sentido. Lá em 2006, talvez por ter perdido a paciência com o crime, ele decidiu punir os bandidos como bem quisesse. Uma das formas que ele encontrou foi marcando o símbolo de lua crescente na testa de cada um. E isso, mais uma vez, se fosse preciso, bem inspirado nos criminosos ali que atingiram o pai dele, né? Em uma cena curiosa, um criminoso reclama com a polícia da atitude do Cavaleiro da Lua, só que a verdade é que o cara tava até com sorte. Um detetive pega algumas fotos de outros bandidos que o Cavaleiro marcou e alguns estavam com 2, 3, até 4 marcas na testa. É aquilo, né? Tem dia que a pessoa acorda do avesso. Número 9, pode controlar o Mjolnir. Essa eu quero ver nas telas. Tá chegando ao universo Marvel em live action mais um personagem que consegue controlar o Mjolnir, o famoso martelo do Thor. Em uma de suas histórias, o Cavaleiro da Lua estava tentando conquistar a Terra em nome de Khonshu, o que o colocou em um encontro com o próprio Deus do Trovão. Foi nesse momento que o Cavaleiro conseguiu controlar o martelo, só que não por ser digno, como aconteceu com Steve Rogers. É aqui que entra o detalhe importante. Mark Spector serve Khonshu, certo? Que é o Deus da Lua e, por sua vez, tem um controle tanto sobre outras luas quanto sobre objetos criados a partir de materiais de alguma lua. Tá me acompanhando? Pois é, bom.
E você sabe do que é feito o Mjolnir? De uru, justamente um material que surge de luas antes de passar por um processo de endurecimento no coração de uma estrela que tá morrendo. Deu pra entender o que rolou? Por causa do material do martelo e da condição de Deus do Khonshu, o Cavaleiro da Lua pode surpreender no live action ao controlar o Mjolnir. Só resta saber como a arma vai voltar. Número 10, fugindo da morte. Se tem alguém sortudo nos quadrinhos, esse alguém é o Cavaleiro da Lua. Além da vez em que o Khonshu devolveu a vida do personagem no deserto egípcio, ele já viu a morte de perto em várias outras ocasiões. Uma dessas vezes foi depois de um conflito com Howl Bushman, que não terminou muito bem pro Cavaleiro. Mas adivinha só, Khonshu o ressuscitou. Depois disso, o personagem morreu em uma explosão quando estava tentando parar um vírus de computador destrutivo. Só que ainda não era a hora dele, já que o deus da Lua o trouxe de volta à vida mais uma vez. Quando não era a morte, o Cavaleiro sofreu vários ferimentos incapacitantes nas mãos depois de enfrentar alguns inimigos. Certos machucados eram tão sérios que talvez ele nem pudesse mais ser herói, mas isso não foi um problema, já que o Khonshu deu um jeito em todos os ferimentos. Que amizade boa essa, viu? A verdade é que a história do Cavaleiro da Lua tem muitos outros detalhes que não deu pra trazer nesse vídeo, mas se você quiser, a gente pode fazer uma parte 2 para te preparar para o lançamento da série. O que você acha? Me diz nos comentários e não deixa de ajudar a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Um beijo e tchau! Yay!